palavra. Amém? Amém. Cristo é a palavra. E Paulo tinha sido um grande estudioso em seu tempo. Ele tinha grande ambição. Ele era um homem que tinha sido treinado por pessoas, um sujeito chamado Gamaliel, o qual era um grande professor do seu tempo. Uma das maiores escolas que ele podia ter frequentado, ou alguma grande escola fundamental. Ele tinha sido ensinado como um ministro da palavra, e ele era bem instruído e talentoso, e um rapaz inteligente, com uma grande ambição de talvez algum dia tornar-se sacerdote ou sumo sacerdote para o seu povo. Glória a Jesus. Ele tinha uma ambição, e então descobri que esta grande ambição, para a qual ele tinha sido treinado e tinha gasto toda a sua vida, talvez desde os 9 ou 10 anos de idade, até cerca de 30 ou 35 anos, quando terminou a universidade e se formou, e tinha todos os seus diplomas e tudo mais, e era bem visto por todos os clérigos. Era bem visto. Até mesmo com o sumo sacerdote em Jerusalém, ele tinha ordens para invadir as igrejas dos cristãos daquele tempo. E olha lá, até a morte, como disse o profeta aqui. Olha lá o que ele fazia. Ele andava com ordens escritas, ordens pessoais escritas e confiadas a este grande Paulo. Era um homem que não tinha medo. Glória a Deus. Um homem que não tinha medo, não era um covarde. Não tinha medo. E este grande Paulo, para ir a Damasco e encontrar todos aqueles que lá adoravam a Deus, de modo contrário ao que ele dizia, e prendê-los e lançá-los no cárcere, se necessário, tinha ordem para entregá-los à morte, se quisesse. Ele tinha grande ambição, mas foi diferente. Foi diferente porque ele estava perseguindo um povo escolhido do Senhor. E agora tudo para que ele tinha sido treinado, Deus tinha tirado tudo isso dele, está vendo? E qual fosse o seu objetivo, e para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro. E as ambições do seu pai e sua mãe, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa. Deus tinha outra coisa para fazer com Paulo. Portanto, ele era prisioneiro, tendo deixado o objetivo que tinha em vida, e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo, qual era a palavra. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo, indo a cerca de 11 horas, talvez, no dia em que ele foi derrubado. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo o povo de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ergueu os olhos, e erguendo os olhos, sendo judeus, e sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor que conduzia os filhos de Israel. Porque ele sabia que era isso, que ela era isso. Lembre-se disso, este hebreu nunca teria chamado nada de Senhor. Nada. Não chamava de Senhor. Senhor com letra maiúscula, Elohim, a não ser que estivesse convencido que era aquilo mesmo, porque ele era estudioso, treinado. E quando ergueu os olhos, e havia uma coluna, uma luz
uma coluna de fogo que tinha conduzido seu povo através do deserto. E ele disse: Senhor, Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E que surpresa deve ter sido para este teólogo ao dizer: eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Que reviravolta! Deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha, ao descobrir subitamente que ele estava perseguindo, suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. Que grande choque deve ter sido para este apóstolo quando ele disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? O profeta disse: outra pequena citação que poderíamos deixar aqui. Veja, quando zombam da igreja, não estão zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Muitas vezes pessoas denominacionais dizem que nós somos uma seita. Então estão dizendo que Jesus é uma seita. Porque as coisas que nós falamos aqui dentro, ensinamos, é escriturístico. Amém? Glória a Deus. É escriturístico. Aleluia. Quando zombam da igreja, estão zombando de Jesus. Por que me persegues? Como poderia Paulo, então, com todo o seu intelecto, crer que era isso? Que esse grupo que estava perseguindo era o próprio Deus, que ele afirmava estar servindo. Acho que isso sem entrar em detalhe, acho que todos estamos bem treinados o suficiente para saber o que quero dizer aqui. A mesma coisa está acontecendo hoje. A mesma coisa está acontecendo hoje. Paulo, na ignorância, ainda assim era esperto e inteligente, muito mais do que aqueles galileus sem instrução que ele estava perseguindo, que já haviam, em sua humildade, aceitado este homem como Senhor. Mas Paulo, em seu grande ensino e seu intelecto, não podia aceitar isso. E que reviravolta deve ter sido para ele neste caminho. E ele foi cegado, de modo que não cumprisse sua comissão, mas foi conduzido a um lugar numa rua chamada Direita, e a casa de um deles que ele mesmo perseguia. A uma casa de um deles que ele mesmo perseguia. E então chegou o profeta ali chamado Ananias. Ananias. Interessante que neste percurso Paulo teve uma visão e ele viu que Ananias iria orar sobre ele para ele redobrar a sua visão. E então chegou o profeta ali chamado Ananias, o qual viu em uma visão, ele vindo, viu onde ele estava, foi até onde ele estava e entrou e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti e tornes a ver. Amém? Vamos ler. Gostaria de ler essa escritura de Ananias,
no livro de Atos, capítulo Atos dos Apóstolos. Graças a Deus. Capítulo 9. Paulo passou 3 dias sem ver. Os homens que iam com Paulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viram ninguém. Paulo viu a coluna de fogo. Não viram ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu coisa alguma. Paulo não viu coisa alguma. Guiando-o pela mão, ele estava cego. Conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Versículo 10, Atos 9, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas. Rua chamada direita era o endereço de Judas. Judas, não o traidor. Judas. Rua chamada direita, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Glória a Deus. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que retornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, qualquer momento, Ananias cairia nas mãos de Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi. O 17. Entrou na casa e, pondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi estudar para ser batizado. Está escrito assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, imediatamente foi batizado. Graças a Deus. Como o ensinamento das Escrituras é diferente das denominações que tem que estudar, no discurso de Paulo não teve esse ensinamento, ou de Pedro, perdão, ali em Atos capítulo 2, versos 37 ao 42, aqui também em Atos 9, verso 18, não tem esse negócio, tem que estudar 6 meses, 1 ano, para poder ser batizado. É imediatamente, se tu creres, serás batizado. Amém, Jesus. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco.
e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Que conversão maravilhosa essa do apóstolo Paulo. Que quase todas as denominações odeiam o apóstolo Paulo porque ele corrige as irmãs no traje, no vestir, mas nós valorizamos. Graças a Deus. E as irmãs que creem na Bíblia, eu creio que devem valorizar muito mais. Graças a Deus. Aleluia. Agora ele sabia. Agora, veja onde ele estava. 78, parágrafo. Que coisa deve ter sido para Paulo? Está vendo? Tudo quanto ele havia sido treinado a fazer era vice-versa. Assim agora, com toda a instrução que tinha, ele tornou-se simplesmente nada para ele. Agora ele sabia que teve uma experiência. Assim aqui está outra boa lição para nós, que só experiência não é suficiente. Tem de ser experiência conforme a palavra do Senhor. Assim, vendo isto e sabendo que isto era uma grande coisa, então que outro tinha recebido isso antes dele, ele levou 3 anos e 6 meses no deserto da Arábia, aprendendo a Bíblia como ela era então, o Antigo Testamento, e indo lá para comparar esta experiência que tinha tido e ver se era escriturística. Agora, se ele dissesse, bem, acho que isso foi um ventinho passageiro, e continuasse, vou seguir meu intelecto. Agora, se ele tinha de ser prisioneiro de alguma coisa, uma prisão. Assim, depois de comparar e ver, não é de se admirar que pudesse escrever o livro de Hebreus em tipo. Está vendo? 3 anos e meio lá, banhando-se na palavra e constatando que o mesmo Deus que o chamou, o estava levando de volta e mudando todo o seu intelecto, mudando tudo que ele alguma vez pensou, tudo que treinou para ser, toda a sua ambição, simplesmente removeu dele e se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia! O amor de Deus tinha sido tão tremendo e tal revelação que ele não pôde se livrar disto. Essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade que encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro para o resto da sua vida. Você se livra de tudo para se aprisionar a isto. Aleluia! Paulo sabia o que era e ele constatou que estava preso a algo. Como nós pomos um cavalo preso a um arreio e para puxar alguma coisa. E Paulo soube, depois desta experiência, 3 anos e meio titificando, a experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo. A experiência que teve para puxar o Evangelho na presença dos gentios, o Espírito, ele próprio, o prendeu. Graças a Deus. Nós estamos encerrando daqui a pouquinho. E hoje, como servos de Cristo, nos tornamos presos, atados. Nós não podemos ir, estamos restringidos a ela, a palavra. Não importa o que alguém diga, você está preso a ela. Há algo acerca dela que você simplesmente não consegue se livrar dela.
você não pode, por mais que você tente se afastar, se ela está ancorada na sua alma, você terá saudade dos velhos tempos e voltará ao seu lugar. Aleluia! Ele tinha aprendido lá na parte remota do deserto arábico, quando todas as suas coisas anteriores e experiências e ambição que ele tinha sido despido dessas coisas. Agora é aí que encontramos hoje que devemos ser despidos primeiro. E as pessoas não querem ser despidas. O irmão metodista quer se apegar um pouquinho do seu ensino metodista? O irmão batista quer se apegar um pouquinho do seu ensino batista, está vendo? Mas você tem que ser absolutamente despido de tudo e simplesmente nascer de novo. Aleluia! Outra vez nascer de novo e continuar dali, deixar o Espírito Santo conduzir. Você não pode dizer, bem, agora meu papai disse, quando entrou na igreja, que apertou a mão do pastor, ele foi um membro bom e leal. Isso pode ter estado bem para a raça dele, mas nós somos outra raça. Glória a Jesus. Está vendo? Agora devemos voltar aos tempos bíblicos para estes dias. Devemos voltar tempos bíblicos para este dia. Ó Deus, faz-nos prisioneiros assim, deixando nossa própria ambição egoísta e deixando nossos julgamentos e nossa melhor maneira de pensar a ser prisioneiros de Jesus Cristo. Eu penso que essa foi uma grande declaração, que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Você é também? Agora ele não podia ir a certos lugares que queria. Por quê? Porque o Espírito o proibia. Lembre-se, muitas vezes que Paulo estava tentando ir a algum lugar, pensando ali é onde eu poderia ter uma grande reunião, mas o Espírito o proibia. Isso expressa claramente e prova que Paulo era prisioneiro de Cristo. Aleluia! Um prisioneiro de Jesus Cristo, preso à sua palavra pelo Espírito. Oh, eu gosto disso, disse o profeta. Ele estava atado por uma cadeia e por grilhões de amor, para fazer a vontade de Deus, e somente isso. Ele era prisioneiro, estava em grilhões de amor, ele estava no jugo com Cristo, ele não podia se pôr no jugo com mais nada, ele estava no jugo com ele, e aonde o guia ia, era ali que ele tinha de ir, independente de quão verde o pasto estivesse. Aqui deste lado ou daquele lado, ele tinha de ir na direção em que o líder e o jugo iam. Amém? Oh, esta noite, se nós, como Tabernáculo Brahma, somente pudéssemos nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta, para nossa própria ambição, de modo que pudéssemos nos render completamente e estar sob o jugo com Ele, independente do que o resto do mundo pensa, do que o resto do mundo faz. Nós estamos sob o jugo com grilhões de amor. Nós somos prisioneiros. Aleluia! Meus pés estão de tal modo sob o jugo de Cristo que não dançam. Meus olhos estão de tal modo sob o jugo de Cristo que eu, quando vejo essas modernas mulheres nuas na rua, isso vira a minha cabeça. Meu coração
amor a Ele, que não posso mais ter amor por este mundo. Minha vontade é estar tão sob o jugo dele, que nem sei agora quais são minhas ambições. Apenas para onde quer que tu conduzas, eu te seguirei, Senhor. Que você possa dizer também para Jesus: eu te seguirei, Senhor. Eu serei um prisioneiro. Paulo foi corretamente um prisioneiro. Ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada. Ele foi treinado pelo Espírito Santo novamente para esperar na palavra. Espere na palavra, que Deus vai te ajudar. Aleluia! Ele tinha sido treinado de uma maneira, mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora. Ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor, independente de quais fossem suas ambições. Ele esperava pela palavra do Senhor, ele era impelido pelo Espírito para fazer só o que Deus ordenava. Então ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amigos, se ao menos pudéssemos nos tornar prisioneiros, você talvez tenha de caminhar contrário em seu melhor julgamento, numa certa organização. Você possa pensar que poderia levá-lo e lhe dar algo grande, de modo que você pudesse brilhar. Mas o que você mesmo descobre? Você descobre estar derrotado. Depois de um tempo, até que Deus possa obter um homem que esteja disposto a se tornar prisioneiro dele. Vamos se tornar prisioneiro dele mais uma vez nessa noite? Deus está procurando prisioneiros. Ele sempre procurou. Você pode examinar isso através da Escritura. Um homem tem de ser um prisioneiro de Cristo contra tudo. Portanto, você não pode estar conectado a nada exceto Cristo. Até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um. Você só está conectado a Cristo e a Ele somente. Então Deus pode usá-lo, até então você não pode. Viajando, às vezes, falo de modo áspero às pessoas. Nós vamos encerrar neste parágrafo, irmãos. Está vendo? Eu estou tentando levá-los a se desprender. Você tem de ter um ponto de partida, como algumas vezes chamo a atenção das mulheres que estão cortando o cabelo e usando estas roupas e que continuam professando que são cristãs. Dizem, isso é uma coisa insignificante. Bem, você tem de começar em algum lugar. Por isso, comece aí mesmo com o seu beabá. Está vendo? E desprenda-se das aparências mundanas de qualquer maneira e torne-se prisioneiras de Cristo. Aleluia! E então continue, deixe tudo até que finalmente a última linha seja cortada. Então você é uma prisioneira. Você passa a estar debaixo do controle dele. Ele tem sobre você o seu controle. Amém? Coisa maravilhosa, irmãos, que o Senhor possa ricamente continuar abençoando a todos nós. Vamos nos colocar de pé. Mas antes de nós fazer a oração de encerramento, eu estou com o desejo na minha alma de louvar ao Senhor com o hino 345. Eu não sei, eu acho que quase ninguém conhece.
Este hino eu também não conheço, mas nós vamos louvar a Deus. Já ensaiei tanto esse hino que na hora de cantar eu esqueço as palavras. Haverá um silêncio a qualquer momento. Amém? Prestem atenção. Esta terra manchada de pecado, toda cheia de trevas e religião, um triste silêncio haverá, pois o povo de Deus dela desaparecerá. Silêncio, silêncio. Oh, que triste silêncio haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Amém? Este hino ele é um pouco rápido. Veja se vocês vão poder me acompanhar. Esta terra manchada de pecado, toda cheia de trevas e religião, um triste silêncio haverá, pois o povo de Deus dela desaparecerá. Silêncio, silêncio, oh, que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Os irmãos que dormiram no Senhor estão esperando por nossa perfeição, mas com o poder da palavra falada chamaremos mortos e eles ressuscitarão. Silêncio, silêncio, oh, que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Pela fé eu já posso avistar aquela cidade onde iremos morar, com Jesus, nosso amado noivo, sobre as ruas de ouro onde havemos de andar. Silêncio, silêncio, oh, que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. O mundo ficará perguntando: onde estão os pregadores sobre a volta do Senhor? Não ouvimos mais a sua voz, tudo está em silêncio. Onde está aquele povo? Silêncio, silêncio, oh, que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Silêncio, silêncio, oh, que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Aleluia! Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus Cristo, por esse momento tão apreciado por todos nós. graças a Deus, Jesus, graças a Deus, meu Pai. Ó Deus, eu tenho certeza
que num momento destes um silêncio haverá. Vai haver, Senhor, um silêncio desses cânticos, desses dias, ó Pai, que nós temos reunião na sua casa. Mas o povo não dá ouvido, Senhor. A sua palavra tem sido falada, Senhor, várias vezes, mas não dão ouvido, Senhor. Um silêncio na terra haverá. Meu Deus, que eles possam vir o quanto antes, Pai. Senhor, as portas da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará, Senhor. Trata com o último eleito, Senhor. Trata, Senhor, com aqueles que se afastaram do teu redil. Traga-os de volta ao Pai. É o desejo da nossa alma. É verdade, Jesus. A nossa alma sempre chora, Senhor, por dentro, pela saudade dos irmãos. Meu Deus, nós estamos, Pai, vivendo os últimos momentos na face da terra. Ó Deus, tratas com os teus eleitos, que eles possam, Senhor, reconhecer a tua bondade, que eles possam, Senhor, reconhecer os livramentos que o Senhor tem concedido, ó Pai. Meu Senhor, a porta da graça estará aberta. O Senhor, cada dia, cada momento, está concedendo uma oportunidade para voltar ao redil. Ó Senhor Jesus, aqueles, meu Pai, que saíram da sua palavra e foram para as denominações, Senhor. Meu Deus, há um ponto de interrogação em suas mentes. Há uma pergunta, Senhor, em suas mentes. Que esta pergunta, Senhor, só pode ser respondida com o regresso ao redil do Senhor. Meu Deus, por mais que eles possam fazer, não podem calar a voz que tanto adverte, que tanto interroga, que tanto exclama, Senhor, dizendo: volta, volta ao aprisco do Senhor, volta ao redil, à casa do Pai. Senhor, eu sei que o Senhor é mais forte, e o Senhor tratará com os seus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda este lugar, proteja, guarda o nosso regresso aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz, uma noite maravilhosa, dá-nos sono reparador, Senhor, e que o dia de amanhã seja de maravilhas, de bondade, de vitórias, de bênçãos. Meu Deus, nós esperamos dias melhores para a tua noiva, Senhor, se preparar ao encontro do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, almejamos por esse dia, Senhor, e que nós possamos lutar para estarmos preparados para o encontro do Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, trata com cada eleito, Senhor, para que possa ser alertado e estar vigilante para este momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe e até terça o Senhor permitir. Amém, Jesus.